Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Marcela Capobianco, repórter da Veja Rio e, como vocês já sabem, toda quarta-feira, nesse bate-horário, 7 horas da noite, a gente conversa com os nossos colunistas e hoje eu tenho o prazer de conversar com a Bel Kutner, que é atriz, diretora de teatro, foi diretora da Cidade das Artes, ela já está aqui para conversar com a gente, não vamos perder tempo então, vamos lá convidar a Bel para o nosso. Vocês conhecem a Bel das novelas, com certeza, e talvez não saibam, mas ela é colunista da Veja Rio, entrou há pouquíssimo no nosso time. Tudo bem, Bel? Bem-vinda. Obrigada, Marcela. Tudo ótimo. E você? Tudo certo, na medida do Na possível. medida do possível, tudo incrível. Para todo mundo que eu pergunto, né? Eu falo, tudo bem, né? Estamos com saúde, é o que importa, né, Bel? Oscilando, né, entre assim, lutos e também repensando coisas e potencializando as coisas boas da vida, né, para aguentar esse Uhum, tranco aí que a gente não sabe quanto tempo vai durar. com certeza. Mas estamos nessa, estamos aí. Pois é, uma coincidência, já vou começar com uma coincidência. Eu estava assistindo ontem Narciso em Férias, documentário sobre a prisão do Caetano, aí eu vi o seu nome lá nos Sim. créditos. Tem você nos agradecimentos, eu fiquei perguntando o que será que a Bel fez? Eu estava ali chorando no cantinho. Estava ali super emocionada. Foi uma gravação feita na Cidade das Artes, quando eu ainda era diretora artística. Eu Hum, fiquei 3 anos na Cidade das Artes, trabalhando com o André Marini como presidente, que está agora na Veja, sim, e sim. com o Igor Rodrigues. Éramos assim uma trinca muito feliz e tivemos assim, momentos incríveis lá. E um desses momentos foi poder assistir a filmagem desse documentário tão emocionante, tão sensível que o Caetano abriu a sua história, abriu seu coração para Sim. contar para a gente como foi esse momento surreal da vida dele. É um documentário curto, assim, eu acho que tá tamanho de um média-metragem, ele vale a pena demais, as pessoas têm que assistir para não esquecer e para entender coisas que, assim, era tão surreal que as pessoas que estavam ali fazendo o papel, né, de guardas e tal, também não sabiam muito bem o que estava acontecendo. Foi uma coisa muito maluca, muito maluca. Enfim, a ignorância pode levar as pessoas a acharem que aquilo ali foi um momento que não foi. Não, foi tenebroso, foi terrível, muita gente foi assassinada, muita gente foi torturada, e muita gente sofreu o que o Caetano sofreu, que é uma perversão total. Tem que assistir. Sim, documentário, inclusive, para quem ficou interessado, está no Globoplay. E é justamente isso, né? Ele ficou dias e dias sem saber por que ele tinha sido preso. É muito Não, ele engraçado, nunca porque soube. é, A acusação que fizeram foi super insensata, super maluca, inventaram. E uma pessoa alegou que sim, eles cantaram o hino nacional em ritmo de bossa nova, alguma coisa ritmo assim, da Tropicália. da Tropicália. E trocentas pessoas que estavam no local falaram: não, isso não aconteceu, não, o repertório foi esse. Mas, enfim, quando a pessoa não quer ouvir, né, Sim, quer acreditar, né, que é uma grande farsa para prender as pessoas que eram consideradas perigosas para um pseudo-sistema que também deu tudo errado, né? Deu sim, tudo com errado, certeza. esculhambação, uma coisa horrorosa. E aproveitando esse gancho, então, da Cidade das Artes, como que foi a experiência lá? O que você fez lá? Conta um pouquinho pra gente. Foram 3 anos de gestão para abrir aquela casa. O nosso objetivo era, claro, mantê-la funcionando com todas as questões que existem e manter um órgão público funcionando, ainda mais no setor da cultura, que é um setor que não é uma questão, tem dinheiro ou não tem dinheiro. É um setor que foi improvisado, porque nunca houve concurso público.
os lugares que a gente tem, que são considerados os nossos centros culturais, eles não têm um orçamento realista para acender a luz, para ter segurança, para ter água. Não estou nem falando de fomento, de patrocinar alguma coisa. Não estou chegando nem nesse Famosa Lei patamar. Rouanet, né? Que tem Outras aquele leis. Olha, mito. existem várias leis, que era a Lei Sarney, Lei Rouanet, não interessa. O que interessa é que, claro que você tem que ter as leis de fomento, mas os espaços públicos, eles têm que existir para que as pessoas se encontrem, inclusive para assistir coisas diferentes, né, pela diversidade. E a Cidade das Uhum. Artes é perfeita para isso, porque é um lugar com salas de excelência, de qualidade sem igual no Brasil, e com muito espaço para diversidade. Então a gente teve assim musicais incríveis assim acontecendo, a Noviça Rebelde dentro da grande sala, e tendo um show de rap no jardim, tendo um festival de música de câmara e tendo uma peça experimental na sala eletroacústica com exposições e com escolas de jovens do ensino público indo lá aprender a tocar instrumentos, centenas deles. Sim, Uhum. tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e é super possível, porque fica no hub do BRT, que é a Estação Sim, Alvorada. Então é um lugar que assim, que está agora num lugar muito central, que é o centro ali, é o eixo da Zona Oeste. As sim. pessoas, o centro do Rio, o centro do Rio. O centro do Rio não é no meio do caminho de ninguém. É que as pessoas Verdade. talvez nunca tenham se tocado. Não é possível, gente. Vai lá, Google Maps, Google Earth. Vê de cima o Rio de Janeiro, que é lindo de qualquer maneira, mas você entende, o centro do Rio é na ponta. Se fosse batalha Sim. naval, você ia falar norte, água. Tudo é da água, porque é uma ponta, não é Uhum. central. Então a Zona Oeste é muito grande, tem esse espaço, e muita gente utiliza, e claro, agora com a pandemia está parado, mas daqui a pouco, se Deus quiser, isso vai passar. E as pessoas vão continuar usando o espaço para várias atividades culturais, para dança, para música, para teatro, para tudo. Inclusive nesse sábado vai ter, é engraçado a gente estar falando disso, vai ter uma apresentação da Funk Orquestra, que teve a primeira apresentação deles foi no Rock in Rio, e agora eles vão ocupar pela primeira vez uma sala de concerto real, né? E obviamente o show vai ser transmitido pela internet. E eles Uhum. estão super animados. Eu conversei com o pessoal da Funk Orquestra e eles estão assim com os olhos brilhando, que eles vão levar o funk, né? Que eles misturam o MC Sensacional. Marcinho com a música clássica. E é muito legal. E a Cidade das Artes tem tudo a ver com isso, né? Que E é um ponto de a convergência. sala tem uma acústica, mas vai ser sem público, né? Vai ser sem público. Aqui. Transmitida pelo Showin, que é um aplicativo de Aham, lives. mas de qualquer maneira, com público ou sem público, a vantagem das salas, que eu acho que isso é a única sala do Brasil que tem isso, é a grande sala e o teatro de câmara, ela foi feita de uma maneira que você, com pouca gente ou com muita gente, a acústica continua perfeita. A Uhum. acústica continua, o teatro de câmara especialmente, mas a grande sala, é, a densidade das cadeiras, é tudo pensado que a pessoa ensaia lá e ela sente o som pleno, o que é muito diferente em outros espaços. Então é perfeito para Sim. uma orquestra, eles vão deitar e rolar. Queria ir lá, queria ser uma mosquinha para poder ir lá espiar. Pois é, eu também não vejo a hora de poder voltar para teatro, para estar sentindo aquele cheirinho de estar numa plateia, né? Não tem igual. Não tem igual. E, e eu também queria te perguntar, assim, você como atriz, diretora, como que você está enxergando esse nascimento do teatro online, esse modelo híbrido que a gente não sabe muito bem ainda como é que vai ser? E as pessoas estão realmente fazendo. Eu entrevistei o Paulo Betti há uns meses e ele me disse uma frase que ecoa na minha cabeça, que é: o teatro respira por aparelhos, que são os celulares, as câmeras. Como que você está vendo todo esse É, movimento? o Paulo é um gênio. Tem duplo sentido isso também, né? Sim, sim. Que está à beira da morte, mas ao mesmo tempo respira por aparelhos. Isso é, enquanto houverem aparelhos, meu amor, o teatro não morrerá. Desculpa te sentar melhor aqui, que eu estou Fica à quase vontade. escorregando a cadeira.
A gente já vinha engatinhando com essa coisa de teatro gravado, teatro filmado, editado, algumas plataformas, assim, mas com a pandemia isso virou uma questão de vida ou morte. E eu estou adorando assistir coisas enfim, que nesse momento eu não poderia ir. E Uhum, saber que eu estou numa plateia de teatro com gente do Brasil inteiro, com gente de outros países ao mesmo tempo. Eu fiz um espetáculo sábado, agora, que foi um espetáculo que eu fiz em cartaz durante anos, o Rio de uhum, Freud. A gente fez uma sessão, não foi ao vivo, era gravado, mas com a gente lá debatendo depois, enfim. uhum. E foi muito legal, porque tinha gente do Brasil todo, tinha gente que já tinha visto a peça, tinha gente que nunca tinha visto, e fazendo comentário, dizendo que se emocionou, e fazendo perguntas sobre os personagens, sobre o texto. Isso é, a gente está em movimento, a gente está inventando moda, a gente está querendo trocar e querendo comunicar, que é o que o teatro faz, né? Sim, é incrível e inclusive tem uma perspectiva de fazer com que seja rentável, né? A experiência que uma sala que recebia 100 pessoas no máximo, hoje em dia você pode abrir para 1.000 pessoas, né? Claro, Com o teatro online. Isso é muito claro, legal claro. e chegar realmente em lugares aos quais os artistas não chegavam com as suas peças antes, né? Ficavam É, eu muito. acho que futuramente, assim, até por uma questão econômica, né? A gente vive do ingresso, né? Tem que pagar a equipe, não é? Ah, eu faço só por amor à arte. As pessoas vivem do ingresso. E os orçamentos, eles dependem que tenha público na plateia. E às vezes a pessoa fala, mas Exatamente. teve até um patrocínio. Assim, teve um patrocínio para fazer um cenário, um patrocínio para ter um figurino, para fazer uma luz, porque as coisas não acontecem de graça. Agora, se não tiver ingresso, se não tiver venda de ingresso, fica muito difícil. Eu acho que o que pode acontecer é assim, eu estrear daqui a um ano uma peça aqui no Rio de Janeiro e abrir a possibilidade de assistirem online por plataformas que abram essa possibilidade apenas em alguns lugares, entendeu? Que não abra para o Rio de Janeiro. Uhum. Isso deve ser possível. Sim. Não sei como, é uma questão tecnológica. Aliás, puta, eu podia ter perguntado isso ontem, que eu falei ontem com um cara que é um bambambam bam, bam dessas coisas. Mas deve ser possível pelas máquinas com IP, com sei lá o que estão registradas nos estados X, Y, Z. Assim, você tem o teu público na tua cidade, mas as pessoas que estão em outras cidades vão poder comprar o espetáculo online Uhum. e ter pelo menos essa experiência, até assistir a plateia assistindo, que também é muito legal. Também é Sim. muito legal. E tem algumas transmissões, por exemplo, do Petra Gold, você escolhe a câmera que você vai assistir, né? Eu estava assistindo outro dia a peça da Lília Cabral com a Eu filha. assisti, eu também adorei a estreia. Eu fui. Então, estávamos juntas. E é muito legal, né? Você consegue direcionar o seu olhar né? Como se você estivesse ali em frente ao palco realmente. Mas você Mas sabe que ah, eu não tive. Eu embarquei naquele plano geral e eu não tive essa manha de ficar indo lá, mudar a uhum, câmera. Eu viajei com as duas, sabe? Aquilo sim. ali cresceu para mim. Eu apaguei toda a luz, fiz a minha toquinha aqui no meu computador, que nem é uma tela tão grande, mas era como se eu tivesse, sei lá, na 10ª fila, 15ª fila de um teatro. Sim. E fiquei ali, viajei muito, foi muito bom. Sim, uma E isso experiência. é muito legal, né? Porque é uma peça que foi feita pela necessidade de falar do que está acontecendo agora, uma peça do que está acontecendo agora. Aquelas duas mulheres se encontram no meio da pandemia por necessidade, aquele diálogo acontece por uma necessidade que uma está tendo, enfim, da outra, sem dar spoiler. A direção do Guilherme Piva, que é um ator sensacional, com quem eu estou no meio de uma novela, a novela parou, e ele É. foi dirigiu a peça online, né? Eles Aham. começaram a trabalhar tudo pela internet e a peça fala do que está acontecendo agora. E é mãe e filha, mas elas não são mãe e filha na peça. É um barato a história. Eu achei uma delícia, muito divertida, ao mesmo tempo muito emocional, assim.
da solidão, né? Da vida, de como a gente, nesses momentos, é que você vê quem tem quem, né? Sim. Quem tá com quem, assim, muito, muito boa experiência, adorei. E sem ter a obrigatoriedade de ter uma luz fantástica, um cenário maravilhoso, figurino, dane-se, eu não estava nem aí, nem sei que roupa elas estavam usando, nem prestei atenção. O cenário era o quê? Aham. Era nada, era uma Duas cadeira, cadeiras. uma cadeira, e aí tinha alguma coisa, uma estante, um negócio, mas também podia não ter, É. era assim, era só para localizar, para a gente bater o olho e falar, é a casa de alguém. Aí quando aquela mulher chega e Uhum. começa a falar, você já entende tudo. É o apartamento dela, você entende em que bairro ela está, qual situação que ela está, o que aquela outra pessoa está fazendo ali. Isso é, elas te contam e você começa a ver aquele cenário típico daquela região, daquele lugar, aqueles personagens começam a crescer. É muito Uhum. gostoso. Sim, é. Fica aí também a dica para quem está assistindo a gente. A lista com a Lília Cabral e a Júlia Bertoli está em cartaz às quintas e sextas até o final do mês. O texto é de quem? Do Gustavo Pinheiro, que é nosso colunista também. Isso, do Gustavo Pinheiro, colunista. Isso. É ótimo. O que eu acho um barato é que, assim como no teatro no Rio de Janeiro, tem muita senhorinha assistindo, né? Elas se apropriaram do Zoom, dos aplicativos, celular. E de vez em quando, sem querer, elas abrem a câmera. E aí, quando você está assistindo com várias janelinhas do Zoom, aparece uma espectadora, assim, mostra o rosto dela. O que faz todo sentido também Não, para e às vezes essa... a pessoa é na sala, tipo eu aqui que pode passar um cachorro, meu filho pode pular, mas aqui é uma live, é um papo, né? Se alguém der um grito Aham. aqui, eu vou falar só um minuto. Mas no meio de um espetáculo, né? E eu Aí fico, você nossa, pode ocultar a tua imagem e até ficar jantando e vendo a peça, sim, né? deitadão Eu no espero que as sofá. pessoas que. Olha, vou falar uma coisa horrorosa, coisa de gente implicante. Mas eu espero que as pessoas depois voltem a aprender que o teatro é um templo sagrado e que não é a casa delas, porque a gente está tão na nossa casa, com tantos hábitos. Eu estou aqui com o pé em cima da cadeira. Não é para fazer isso no teatro. Não é para comer, mastigar. Não pode abrir balinha, porque isso é difícil. A gente está em casa, então às vezes você tira a tua imagem, tira o seu microfone. Eu estou aqui ouvindo uma palestra, um negócio, eu vou ali preparar um Uhum. negócio, fazer uma comida, ir ao banheiro. As pessoas estão livres. Inclusive tem várias gafes aí já pros anais da pandemia. Gente Tem, que esquece, vai com a câmera pro banheiro, né? Mas tem, são coisas que, tem. Eu acho que desligou e grita uma barbaridade. sim. Ah, mas isso eu passei outro dia com o WhatsApp. A pessoa achou que desligou e continuou falando, falando, falando. E eu ouvindo, Ai, falando assim. "Ah!" E que era uma coisa perigo. referente ao assunto que estávamos tratando. Ixi. Foi interessante. Estou só comentando assim por alto para a pessoa nem desconfiar. Mas se ela estiver ouvindo, talvez ela desconfie. E o que é dela está guardado. Abafa o caso. E ela que me aguarde, que eu ouvi Eita, nós. tudo. Que a pessoa acha que desligou e começa a falar mal, né? Horrível. Péssimo. Eu tenho um amigo que é todo desconfiado e toda vez que ele desliga, ele fica olhando 3 vezes se ele desligou mesmo. É, mas ele tem que desligar, inclusive, o telefone, tirar a bateria, botar numa gaveta e ir para outro ambiente, porque a gente sabe que a gente está sendo ouvido o Exatamente. tempo todo, monitorado o tempo todo. Se a Não gente é falar de algo. coincidência, né? Não. No caso da internet, não existem coincidências. Existe logaritmo e agora a nova moda, né? Várias séries, documentários, privacidade hackeada. ah, vários, bombando na Netflix, tem trocentos sobre. Né? Desde que o Mark Zuckerberg tirou uma foto na mesa de trabalho dele e ele esconde a câmera do próprio computador dele, né? Ele coloca um durex, assim, uma fita isolante. Se o cara que toma conta da nossa vida esconde a dele, é pra gente esconder a nossa também. Sim, mas não é só a câmera, é o Né? áudio. Dizem que até quando ele foi desligado, ele está te ouvindo tudo. Eu não sei. Eu, na dúvida, tô nem Enfim, aí. Eu não tenho segredos. você... Ah, podem. Até porque aí as pessoas falam, cara, se liga.
para não ficar viciado nesse negócio, não ficar um obsessivo. A gente está fazendo live, eu fiz algumas. Agora eu quero dar um tempo. Alguém falou, vamos fazer. Eu falei, não, porque agora no final do mês tem um evento que eu sempre participo, que é agora tem o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência, Uhum. que é no dia 23 de setembro, eu sempre confundo, acho que é no dia da entrada da primavera. E tem vários eventos sobre isso. E aí eu estou participando de um aqui no Rio, mas que é online, que chama Uhum. Acessibiliarte, que ele vai ter uma parte presencial, porque vai ter um show, porque aí são várias pessoas com diferentes necessidades especiais ou deficiências, enfim, cada um chama de um jeito. Várias pessoas participando, e vai ter uma cantora maravilhosa, vão ter algumas apresentações, então assim, não deve ter plateia, mas é isso, vão ter Uhum. shows. Sim. Então contando com isso para poder unir essas pessoas, que todo ano é feito esse evento ao vivo. Então a gente está lá, eu estou ajudando os organizadores. Aí tem uma live disso. Aí outra pessoa me chamou também por causa dessa semana para falar Uhum. de TEA, né, do transtorno do espectro autista, que tá também nesse assunto das pessoas com necessidades especiais. E pronto, e chega, né? Porque eu não dou conta. No começo eu estava fazendo toda semana com o pessoal do Manusho, umas lives ótimas, entrevistando e conversando com Sim. pessoas que eu amo, que eu quero conversar. Mas, assim, eu estou sozinha em casa. Eu estou sozinha, estou com meu filho. A vida está Requer conturbada. muito da gente. É impressionante como a hora passa voando, né? Eu sinto E isso. não é só porque também, não é só porque tá mais pesado fazer serviço doméstico. Não é isso. Eu não sou uma patricinha de Beverly Hills que, meu Deus, nunca tinha lavado. Eu sempre fiz serviço doméstico. Não é isso. É porque o mundo está pesado, porque tem muita coisa acontecendo, porque é muito assunto, porque é Uhum. muita coisa terrível, muita gente morrendo. Não tem um dia que eu não receba a notícia da morte de alguém, ou que eu conheço, ou do pai e da mãe, ou da mãe de alguém que eu conheço. Então fica muito chato, É. sabe? Assim, você fingir que não está nada acontecendo é impossível, tá triste, tá puxado. Pois é, É, a gente até recebeu uma pergunta aqui. O Luiz Felipe Carvalho mandou: Oi, Bel, como está o seu pai? Meu pai Como tá está ótimo. Paulo José na quarentena? Tá ótimo. Quarentenadíssimo, mas tá ótimo, tá? Na medida do possível, também vivendo seus lutos e seguindo em frente, né? Uhum. Foi um ano difícil para nós todos. Foi um ano bem complicado. Para todo mundo, está sendo, né? Então Uhum. vamos ver o que nos aguarda aí. Daqui a uma semana já o ano vira o ano judaico, já temos o ano novo judaico. Eu já estou considerando para mim que já serve para mim como um encerramento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Já estou numa semana de reflexão. Por isso também quero estar Uhum. quieta, sabe? Sair um Dá pouco uma dessa diminuída. coisa. Não, e você fica fala. E que horas é que você, né, Olha pra sossega? dentro, realmente é. Mas Você não, assim, você está fazendo toda semana, né? toda semana. Toda quarta-feira estou aqui com os nossos colunistas. Mas é bom porque é muito dinâmico. Cada semana é um assunto. Semana passada eu estava falando Uhum. com médico, né? Sobre realmente os efeitos práticos da pandemia. Na outra semana eu falei com uma psicóloga que foi um papo excelente, está lá no nosso IGTV. No outro dia, há 3 semanas, falei sobre patrimônio histórico do Rio de Janeiro, então eu tô aprendendo muito, assim, com os papos. Então, é o momento também de eu dar uma relaxada, que o nosso trabalho é muito intenso. Uhum. Uhum. E você falou da novela que estava gravando, né, nos Tempos do Imperador. Já Isso. tem alguma previsão de voltar? É só ano que vem? Tem alguma Ah, notícia sobre isso? sim, ano que vem, começo do ano que vem, provavelmente. Estamos todos
pronto, já a novela já está com tudo em cima, já está gravando, já estava gravado 20 capítulos praticamente, temos toda a parte de preparo e de cenário, de figurino, está tudo lá esperando a gente. Só que eles retomaram as gravações de duas novelas, né, que já estavam em Uhum. cartaz. Sim. E então é um protocolo ainda sendo estudado com muito cuidado. Mas eu estou torcendo para que essa vacina saia ainda esse ano. As pessoas falam, ah, não vai sair. Eu falo assim, eu quero acreditar que sim. Se os russos em novembro já vão estar distribuindo vacina, por que não? Se tiver lá em Buenos Aires, eu dou um pulo para tomar. Eu quero qualquer uma. Só vai com Eu o tô. bracinho, assim, né? Ah, eu não aguento isso. As pessoas falando, eu não vou tomar essa vacina. Não toma, meu amor, não toma. Fica na sua casa, fica de máscara, fica na sua, esperando todo mundo se imunizar, ou não, né? Ou pegue esse Uhum. troço. Mas assim, eu preciso disso, quero que meu filho tome para eu ter um sossego na vida. Sim. E como que foi, assim, ajustar? Ele ficava o dia todo na escola e você teve que passar, reajustar tudo, né? Como que Não, foi tá, para tá, vocês? tem um reajuste, mas ele já estava muito em casa e ele ama ficar em casa comigo, então para ele está sendo o melhor dos mundos, ele está amando por ele, continua essa pandemia para sempre, eu fico aqui refém, trancada. Se eu falar, ele está deixando eu falar no telefone com você não sabe o que eu negociei já hoje, não está entendendo que isso vai me custar, essa meia hora. Ele está ótimo, está adorando. Ah, que bom. O meu sobrinho tem 15 anos, saiu de casa pela primeira vez há, sei lá, 2 semanas para ir ao dentista. E para ele tava no melhor mundo, que era videogame, celular, computador. E ele não fez questão nenhuma de dar um pulo na varanda. É impressionante os adolescentes de hoje em dia, né? Vai saber o que vai acontecer, né? Um pouco radical, mas meu sobrinho também, Sim. ele aguentou bem, mas ele sai dar umas andadas do quarteirão às vezes para mexer o corpo, né? Porque é difícil. E o Uhum. Davi está fazendo ginástica, meu filho faz ginástica também, quase todo dia alguma coisa. Que Estamos bom. aqui em atividade. Show, tem que ser, né? Ninguém pode ficar parado. Vamos falar um pouco agora dos seus textos da Veja Rio, porque eu estava dando uma olhada lá, não tem muitos ainda, né? Que você chegou no mês passado, foi isso? Ih, deu uma travadinha. Vamos ler. O Luiz Felipe, suas lives são ótimas, Marcela, parabéns, sempre bom aprender com você. Muito obrigada. E o Jadson Abraão, concordo com você, Bel, quem não quer, fica em casa. Deu uma travadinha. Deu, mas eu ouvi. O Jadson, meu querido, maravilhoso. Ele disse também mais para cima que o dia da acessibilidade, que tem o evento que você falou, é dia 21. Sim, a data. Mas aí, como a semana toda vão ter muitos eventos, esse Uhum. evento que eu vou participar, por exemplo, vai ser no dia 26, lá no Autumn Palace. Vai ser dia 26/9. 26 agora, de 10 da manhã e 6 da tarde. E estão vendendo uns ingressos baratíssimos, gente. É um negócio, ajuda de custo para pagar a condução, montar o som para a menina que vai cantar, que canta, que é uma maravilha, que tem a cantora Sara Bentes, que é incrível. Tem uma menina, Giovana, que ela canta uma Ave Maria, que é de as lágrimas. O Gigante Léo participando também, que é um comediante ótimo, divertidíssimo. O Dr. Carlos Gadia vai falar. Tem tanta gente legal. O Clodoaldo Silva gravou um vídeo ótimo. Sabe que foi quem Uhum. acendeu a tocha Sei, paralímpica? O sei. Clodoaldo O atleta. participou no outro, o atleta. O Nicolas Brito, que é um autista que é muito legal, que ele fala super bem, vai dar palestra. O Luiz Otávio, ele é cego e é pianista, toca muito, muito. Ele é um que fala, não gosto dessa palavra deficiência, eu sou assim, e toca muito, realmente. Quem toca piano daquele jeito não tem deficiência nenhuma mesmo, ele é uma coisa, um artista.
Aí tem muita gente interessante, tem gente também dando explicações técnicas das leis, tem uma advogada que vai, enfim, falar um pouco dos direitos e deveres, tem uma turma bacana. E, e essas coisas, assim, fazem a gente pensar, né, assim, o que a gente está fazendo em prol do outro? O que está dando para fazer para ajudar a si Sim, mesmo, né? Em primeiro lugar, o avião está caindo, você primeiro bota a máscara em você para depois esticar, né, para os outros. sim. Mas no que deu para respirar, o que você está fazendo para estender, né, uma máscara para outras pessoas? A gente está Uhum. também, a gente está no mês da luta, da prevenção, né, do suicídio, que é uma luta árdua e, infelizmente, inglória, porque sempre alguém acaba se matando e as pessoas, é um tabu falar nisso, existem motivos para isso ser um tabu também, porque parece que existe um efeito dominó, quando um caso é relatado, existe uma tendência das pessoas imitarem e reproduzirem a mesma situação, que é terrível, né? É, tem essa questão jornalística, inclusive, né? Quando eu fiz faculdade, falavam, não podemos noticiar suicídio de jeito nenhum, não se fala. Só que hoje a OMS diz que temos que falar sim, porque é falando que a gente conscientiza, né? Porque tem os pequenos alarmes da depressão que você tem que estar junto e ajudar a pessoa. Pode ser uma depressão que não é leve ao suicídio, mas é uma coisa terrível, né? Assim, enfim. E é Também importante é isso, buscar né? ajuda profissional, né? Quem É precisa muito e quem sabe difícil. de outra pessoa que precise, né? É muito difícil. E às vezes você fala assim, mas eu não sou mas esse assunto não tem nada a ver com isso, nunca pensei em me matar, não tem ninguém na minha família que se matou. Bom, parabéns, graças a Deus, que sorte. Agora, está acontecendo com alguém, né? Sim. Está acontecendo com alguém, alerta, ajuda, entra nas discussões até para entender que às vezes uma pessoa está deprimido, está para baixo, está desenergizado. Sim, a pessoa está doente. É uma Sim. doença. Depressão, uma doença. Exatamente. É, e tem gente que fala, isso é falta de Deus. Ah, você tem tudo na vida, mas não é uma coisa da pessoa simplesmente enxergar, né? Não, É uma doença assim como alguém tem um problema no coração, que precisa só realmente de que um tratamento clínico. ainda, quer dizer, até tem, mas é complicado, mas ainda não tem um exame de sangue, que nem diabetes. Você vê, É, olha, o açúcar da pessoa está altíssimo, está diabética. sim, Como sim. não tem o exame, aí tem o preconceito, mas o autismo é a mesma coisa, não tem um diagnóstico preciso, assim, as pessoas demoram a falar, não é, e quanto antes souber, você cai dentro e ajuda, né? Ajuda Uhum. nas terapias, na abordagem. Enfim, acho que esse momento de pausa, se é que alguém está parado, porque eu acho que eu nunca fiz tanta coisa na minha vida, faz a gente pensar nessas coisas, o que Uhum. na nossa vida a gente vai poder fazer para ajudar o outro e o que dá para fazer também, não dá para sair abraçando tudo. Quer dizer, É, tem gente que até dá, mas eu não dou, então você é meio focar, sabe? com certeza. É um mantra diário que eu sempre falo com os meus amigos. Não é para dar conta de tudo. A gente não dá conta. Tem algum momento você vai deixar todos os pratos caírem, né? Equilibrando aqueles pratinhos todos. Uhum. E é quando a gente entende, né? Realmente entende, bota em prática e fala, eu não dou conta, não dá, não vou fazer. É um alívio também, né? Quando você fala, ufa, não dá. Mas requer muitos pensamentos. E eu, quando travou, eu ia perguntar justamente dos seus textos na coluna da Veja Rio, que você optou por fazer cartas, né? A primeira carta foi uma Uhum. carta para sua mãe, depois você fez uma carta para um amigo de fora, e aí eu queria te perguntar como que você chegou nesse modelo, se você pretende explorar outros tipos de escrita e como que é a escrita para você. Eu sempre amei escrever cartas. E tem uma questão, como é um blog, que tem que ter uma certa dinâmica, né? Não é Uhum, uma coisa que eu vou sentar e escrever páginas e páginas e páginas. Não nesse caso. E no meio do meio como a coisa tá, eu nem consigo.
Eu nem consigo, eu não, nem poderia me comprometer a escrever página em página. Tá bom, filho. Tá vendo? Porque é que deu aquele tlim, 30 minutos, já começa. Quem é? Quem é, mamãe? E cartas, para mim, é uma coisa que eu tenho muito. Sei lá, tenho uma relação afetiva com cartas. Sempre escrevi, sempre recebi, guardo cartas, tenho cartas de pessoas incríveis. Chegou uma hora, eu fui agora mexer em umas coisas, eu fiquei olhando as cartas, não tive nem coragem de ler todas, sabe? Falei, será que eu vou responder uma a uma? Me deu até vontade de pegar algumas para pessoas que eu não posso mais falar, ou porque já morreram, ou porque já não estão mais na minha vida, e responder aquelas cartas, mas também escrever para outras pessoas que eu não conheço, ou que não conheci, mas que eu amei de alguma maneira, ou para coisas. Escrever, me direcionando, focando, e não genericamente, porque eu não sou uma jornalista, não sou uma cronista. Então eu não posso escrever assim, eu vou falar sobre acessibilidade. Então eu vou escrever aqui um texto falando do que eu acho, o que fulano disse. Ou eu vou tentar imitar um jornalista sem ser capacitada para isso, ou eu vou entrar num formato que não me dá nenhum tipo de tesão, porque já tem tanta gente que sabe fazer isso tão bem, que está fazendo isso tão bem. Por que eu vou fazer isso? Às vezes eu quero escrever um bilhete, uma lista de compra, vou botar uma receita de bolo, porque estou devendo uma receita de bolo para uma amiga minha, vou botar lá no blog. Fulana, Bota. toma aqui, para depois eu não vir com chororô dizer que eu não te dei. Uhum. Inclusive, você virou boleira durante a pandemia? Explica isso pra gente. Não, eu sempre fui boleirinha, caseirinha. Eu sempre gostei de fazer. A Lola está aqui, meu filho. A gente tem cachorros também. A Lola está aqui, Uhum. está bem quietinha, está dormindo. E o Davi ama bolo. Aí o Davi fala: mamãe, eu quero bolo de laranja, eu quero bolo de fubá, eu quero bolo de cenoura. Ela está aqui, Davi. Eu estou conversando só mais um pouquinho. Ah, olha o menino, está sozinho. Tadinho. Esqueceram de mim, porque já é Natal, né? Você está tão doido, você liga a televisão, é Natal. Já tem panetone vendendo no mercado, né? Mentira. Juro pra você. A gente fez até matéria ontem, da matéria de Carolina Barbosa, Veja Rio, panetones à venda. E eu Neste queria saber ano onde foram parar os ovos da Páscoa. também nenhum passou por aqui. O coelho não passou por aqui, Não, eu infelizmente. quando me dei conta já tinha ido. Podia ter, pô, pelo menos, né, tem criança em casa, ter feito uma graça. Mas ele gosta de um outro tipo de chocolate, mais do que do ovo mesmo. Então, Uhum. É, não está é faltando melhor. chocolate, não está faltando chocolate na vida dele. Não, agora eu descobri aquele que vende em uns pedaços que você quebra. Você já comeu isso? Nossa, eu nunca comi, mas eu vejo no Instagram e eu fico louca com esse Meu Deus, como é que chocolate. chama aquela loja, pelo amor de Deus? É o Stefan Bear ou Não, o Dengo? Dengo, que É, tem, o Dengo eu que conheço. tem o cacau torrado envolto numa leve camada de chocolate amargo. Não, tem uma caixa daquele É a escondido. pepita, né? Que eles chamam. Senhor, aquilo sim, aquilo é alegria. Estamos fazendo propaganda de graça. Espero que André Marini não esteja vendo essa live. Eu vi ele por aqui. Eu vou mandar um dengo para ele, eu sei onde ele mora. Abafaço. Eu vou comprar um chocolate e mandar lá para casa dele. Ela tem um bracinho, não, ela tem dois bracinhos. É, sim, já está de olho em você, meu filho. Um beijo, Davi. Deixa eu deixar ela grande para você ver, Davi. Ah, não sei essas tecnologias. Mas, e aí, voltando, aí eu fiz para Zazá, do Zazá Uhum. Café, uma receita que é uma receita que ela gostava, porque a gente é amiga, de um bolo de goiabada, que é um bolo bem pesadão, caseirão, sabe? Uhum. Aqueles pedacinhos de goiabada dentro, tomar com café, com chazinho. Eu gosto de fazer, eu gosto, lembra muito minha avó, lembra minha família. Minha avó, mãe da minha mãe, cozinhava muito, 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 muito. E eu sempre Uhum. gostei de fazer doce quando era criança.
Eu encontrei ontem, coincidentemente, não que eu esteja saindo e rosetando, eu fui visitar meu pai. Aham. Na porta da casa eu cruzei com uma ex-sogra minha, muito amada. Ex-sogra não existe. Uma sogra, né? Existe ex-namorado e tal. Sogra é sogra para sempre. Uma amada sogra. E ela Uhum. falou, ai, estava ontem falando aqui do seu suspiro. Olha, se eu te contar em que década foi isso, não tinha nem idade para pilotar um fogão. E eu já estava lá aprendendo a fazer suspiro. Eu gosto. Eu acho que Nossa, açúcar dá alegria. com certeza. Aqui em casa, o açúcar é nosso companheiro da quarentena. Assim, vai acabando o estoque de chocolate, eu falo, pelo amor de Pelo Deus, amor de tem que Deus. pedir o chocolate. Reposição. Tem gente que acumulou, que ficou guardando papel higiênico, gente. Eu achei isso É, tão não. surreal. Gente, eu estou estocando é Kit Kat, eu estou estocando coisas de primeira necessidade, O né? mundo tá acabando, eu não quero papel higiênico, eu quero um chocolate, né? Arroz nem pensar que eu não compro mais, que está uma fortuna e não tem graça nenhuma. Mas outras coisas, eu quero Sim. é açúcar também. Apesar que aqui a gente, quer dizer, tem sempre, mas com Uhum. moderação. Claro que todo mundo engordou com essa pandemia. Uhum. Ainda bem, Sabemos. ainda bem. Isso é um bom sinal. Não é um sinal de caráter, não Sim, é? Eu com acho. certeza. De Ah, saúde também, porque né, tá comendo, tá engordando. É sinal pelo que a menos gente. é. E a gente tem que agradecer, né? Que não falta comida, pelo menos, né? Graças a Deus. Exatamente, tem comida e tá com saúde, então tá ótimo. Sim. E a gente já está se encaminhando para o final da nossa live, Bel. Eu faço sempre mais ou menos duas perguntas parecidas para os nossos colunistas. Primeiro, eu queria te perguntar para você o que é ser artista no Brasil nesse período tão conturbado que a gente está vivendo, né? A gente começou falando da ditadura militar e voltando para esse panorama que a gente tem hoje em dia. O que é para você ser artista? Nesse momento em que a cultura vive sendo atacada, que as pessoas não têm a menor ideia, falam sem ter a menor ideia do que é uma lei de incentivo, né? E como que é para você ser artista? Nós tem duas coisas que são muito distintas. Eu ficando 3 anos atrás da mesa, né, na parte administrativa, eu estava olhando muito para essa questão prática, logística e injusta também, de como a coisa é frouxa e politiquenta no pior sentido, mas como tudo nesse Uhum. país, infelizmente. Sim. Mas a essência do artista é um inconformismo, é um desconforto, é a subversão, não a subversão de tudo, alguma subversão, alguma necessidade de questão de mexer, de misturar, de transformar, de criar. Então, não existe, é tão confortável e tão quentinho aqui ser um artista. Tem uma perturbação ou uma obsessão, no caso de alguns artistas enfim, de alto impacto, digamos assim. Um musicista, né? O cara fica 12 horas tocando um instrumento, ou bailarino que treina, sangra o pé e fica 8 horas e sangra e vira, e vira, e vira, e vira, e passa por coisas. Então, assim, tanto pela questão do esforço físico quanto da questão da loucura, da subjetividade, ser artista não é confortável. É totalmente diferente de você ser de um ofício e querer ter uma vida confortável trabalhando como ator. Mas é uma falsa sensação de conforto e de segurança, né? Você pode até construir uma carreira em que você tenha dinheiro para ter um tipo de conforto, mas o que te Uhum. leva para isso não é conforto, é o Tem muita gente que desconforto. confunde com ser artista com ser celebridade, né? Também tudo bem, eu nunca tive o menor preconceito com as celebridades e muito menos com, ai, entrou porque é linda, ai, que bom, né? Porque gente linda é bom, porque beleza é uma qualidade. É uma qualidade. Ah, mas se é só beleza? Não, mas às vezes é uma qualidade que vai ajudar a pessoa a desenvolver seus talentos.
Ótimo, porque quando a gente quer assistir alguma coisa, a gente quer ver um mocinho lindo e se apaixonar todo mundo. O Sean Connery, 007, maravilhoso, e Muso, gato com 90 e não sei quantos anos, desculpa, lindo, bofe, gato pra caramba, gato, gato, e ótimo, e charmoso, e Sean Connery, pronto, e daí? Ah, mas ele é o Sean Connery. Sim, mas ele com 20 anos era só um cara bonito. Começando. Sim. Ah, mas ele fez teatro. Sim, mas em algum momento ele não tinha feito nada. Então, assim, sem preconceito com os atributos físicos, ou se a pessoa apareceu porque se jogou de paraquedas, ou porque, enfim, participou de algum reality maluco, não tem problema. A questão é o que faz a pessoa permanecer querendo fazer isso. Normalmente é o desconforto, é a vontade de troca, é a angústia, é o querer mudar as coisas, é o querer se transformar e transformar o mundo e usar dos grandes textos e dos grandes pensamentos e falar, olha isso, que genial que esse cara escreveu, eu preciso contar isso para todo mundo de alguma maneira. Então, é ser também uma tocha que leva uma luz, entendeu? Para as pessoas, sem essa grande pretensão, mas que seja um fósforo que vai ali Sim. e acende ali alguma ideia, algum desejo, alguma potência, botar as pessoas para ficarem com tesão na vida, na existência, nem que seja numa tragédia, e se identificar e ver que não está sozinho no mundo e que realmente acontecem coisas tenebrosas e que você, através da arte, você transforma tudo em potência, você transforma a vida em mais vida, você amplifica a vida. Por isso que é uma experiência tão maravilhosa. E isso pode acontecer em qualquer veículo, isso pode acontecer num curta de 1 minuto feito pelo celular, isso pode acontecer num filmaço hollywoodiano, isso pode acontecer numa novela, isso pode acontecer vendo um quadro abstrato e você ficar acachapada e aquilo te mobilizar loucamente. Então, a arte é o que nos distingue dos animais, né? A nossa cultura. É o que a gente tem por causa dos nossos anseios, porque a gente quer transformar e ao mesmo tempo conservar, e ao mesmo tempo quebrar tudo, e ao mesmo tempo jogar os pratinhos para cima e plá, e deixar quebrar e ver o que acontece. A gente não é só um animal que quer se preservar vivo e preservar a espécie, ponto. Sim. A gente tem uma complexidade que é traduzida através da arte. Ou tenta, né? Tenta se traduzir através da arte. E é tão maravilhoso quando a gente assiste alguma coisa, né, e sai radiante de uma sala de cinema ou de teatro, ou em casa mesmo. Quando assiste alguma coisa que faz tanto sentido, né, e mexe com você, eu acho isso incrível. Eu sou meio viciada nisso. A poesia pode te emocionar, né? Você pode pegar uma poesia com 3 linhas, 4 linhas de palavras, aquilo te arrebata. Você pode ouvir uma música só sem letra e aquilo te bota, de alguma maneira, numa frequência que você começa a acionar e acessar sentimentos profundos. É maravilhoso. A gente não vive sem isso, não. Isso nessa pandemia ficou mais claro ainda, para qualquer pessoa. Com certeza. Tomara que comece a haver uma mudança de pensamento, né, das pessoas, né, que as pessoas realmente botem a mão na consciência e falam como que eu atravessei esse período? Foi assistindo série, foi vendo filme, mas foi eu não música. acredito que as pessoas vão fazer um meia-culpa e repensar. Não vão, o ser humano não faz isso não. A maioria das pessoas quer ter razão acima de tudo. Sim. E ainda fingir que está feliz. Mas acho que é um processo que isso vai acabar decantando e naturalmente as coisas vão se transformar e algumas pessoas vão valorizar certas coisas porque essas coisas lhe dão uma resposta, um prazer. Mas como a gente ainda vai ver muita fake news, muita gente sendo dirigido para o lado que está sendo interessante dirigir, e as mídias golpistas e as redes sociais que faz todo mundo virar
número e ovelhinhas obedientes. Travamos novamente, Brasil. Não, tocou meu telefone. É engraçado, né? Sim. Porque não deveria entrar a ligação. Pois é. Esse é o problema do Instagram. Porque como a gente não pode desligar, colocar no modo avião, né? Porque tem que usar a internet, o telefone pode tocar. O meu, graças a Deus, quase ninguém me liga, só me manda o WhatsApp. Eu desligo Não, todas mas as tem um notificações. jeitinho que eu acho que dá. Mas Se tudo você, bem também. você deixar no modo avião e ficar no Wi-Fi, dependendo de onde está o seu roteador, né? Porque se Tá tiver. aqui. Eu não fico longe, eu tenho que ficar no 4G, aí eu não consigo. Mas, enfim, papos de tecnologia. Para a gente terminar, tem várias perguntas aqui. O Plínio pergunta assim: falar de política atualmente neste país te desperta a interpretar um personagem que trate do assunto? Acho que ele está perguntando se você faria uma personagem que tratasse da política brasileira atual. Claro. Gente, não tem nada mais fantástico do que a dramaturgia da política mundial nesse momento. Está difícil de superar. O Brasil, então, é um show de todos os lados. Qualquer facção. Só tem personagem incrível. Sim. Dificílimo, dificílimo. Personagens complexos. E é ótimo, porque se você bota isso numa novela ou num filme, as pessoas vão falar: para, isso não existe. Uma distopia. Não, isso é real. Vamos nessa, eu tô dentro. Pode escolher. Tem vários que eu queria. E tem algum personagem clássico que você sonha interpretar? Você sabe que já teve, já desteve, porque a gente vai mudando, vai amadurecendo. Eu gosto de bons textos, né? Então, se o texto é bom e se ele está falando de alguma coisa que no momento seja pertinente ou que me toque, eu tô mais interessada em estar participando de um espetáculo que carregue uma ideia, entendeu? Do que, eu quero ser o Hamlet. Minha vida é ser o Hamlet. Não, Sim. todo mundo quer contar aquela história, até porque é a melhor peça do mundo. Eu quero ser o Hamlet, eu acho até esquisito. Eu quero ser o Hamlet. Eu acho que a pessoa, para ser o Hamlet, todo mundo devia querer que ele fosse o Hamlet, né? Sim. Nossa, esse ator tem que ser o Hamlet. Sei lá, nesse ponto eu sou bem low profile, assim, não tenho esses delírios. Ambições. Eu tô com uma peça, não vou falar qual, claro, senão eu vou lá correndo na minha frente roubar, mas que é um personagem que é ótimo, e é uma protagonista, é ótimo, e tem tudo a ver com muita coisa que eu tenho pensado. Então eu falo assim, tá isso, eu quero fazer, sabe? Mas falar de gente é sempre interessante. Falar de gente é sempre bom. Pra gente terminar, Lu Rufino sobre rodas. Bel, eu quero você uma Helena de Manuel Carlos. Amor, querida Lu. Lu Rufino, porta-bandeira, tá? Lu Rufino, uma empresária, Lu Rufino, faz o Miss Cadeirante. Olha, Lu, você é uma cracona. Obrigada, minha flor. Você já é uma Helena de Manuel Carlos. Eu quero uma Helena de Manuel Carlos se ela contar a tua história. Quero uma Helena se for você, se for Helena Rufino. Legal. Esse papel eu quero, aliás, hein? Se eu souber que estão fazendo. Fica a dica para os roteiristas, que eu vi que tem roteirista assistindo a gente. E, Bel, para todo mundo que passa aqui também, eu peço sempre uma indicação de livro. Pode ser algo que você tenha lido agora, na pandemia, ou algum livro que seja o livro da sua vida. O que é que você tem para indicar para gente? Eu tô, assim, abduzida com ele, sem coragem de devolver para o cello que me emprestou, com Os Engenheiros do Caos, que é um livro, eu até falei numa das crônicas, de um italiano que é Giuliano da Empoli.
É um livro que ele conta como as fake news e todas as teorias de conspiração e tudo que os algoritmos fizeram para que a gente vire tudo um bando de ovelhinha mesmo. Sim. E como isso foi feito de uma maneira esquemática e pensada e foi reproduzida, foi feito na Itália, igualzinho nos Estados Unidos, igualzinho aqui, mas até os nomes, é um negócio que você se sente assim, um palhaço. Ah, beleza. O cara tá, aliás, o da Itália lá tá preso. Uhum. O Steve Então, Bannon também foi preso, né, nos Estados Unidos. sim, o documentário também muito bom, que é o Privacidade Hackeada, isso. E Sim. tem um que, gente, eu vi ontem, é que eu já achei tipo, é óbvio, é a galera que trabalhava para Facebook, para Instagram, que trabalhava para tudo isso, e que agora, não sei o que da rede, a tradução Dilema da Rede, a tradução. Tá na Netflix. Que é um doc sobre quem construiu tudo, o cara que inventou o botão do like, essa galera falando, a intenção era uma, mas depois, no fundo, é venda. É venda, 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 venda. Aí eles dão umas dicas idiotas, assim, tipo, tira as notificações. Eu nunca deixei notificação de coisa nenhuma ligada, gente. Pelo amor de Deus. Eu, dentro da minha cabeça, já tenho muita confusão. Vou ter um aparelho e vai ficar o tempo inteiro dizendo fulano mandou isso, fulano mandou aquilo. Tem gente que tem que ter um aplicativo para lembrar a pessoa de beber água, né? Existe esse aplicativo. Beba água. Eu deveria usar. Eu bebi hoje 1,5 litro. A força. Falta meio litro ainda para terminar o dia. Eu vou beber. Bel Kutner, amei conversar com você. Também, Marcela, obrigada. A nossa live. Estamos quase em 1 hora. Depois passa as informações pra gente desse evento aí, que a gente dá lá na Veja Rio. E quem ainda não conhece a coluna de Bel Kutner, vai lá em vejario.com.br, colunistas de Bel Kutner. Leia as cartas dela, que são sensacionais. Muito obrigada. Obrigada, minha flor. Beijos para todos. Boa semana. Beijos para vocês também, todo mundo que acompanhou aqui com a gente. Boa noite. Para quem perdeu o comecinho, a live estará no IGTV. Só assistir mais tarde, quando quiserem. Eu não leio, eu não fico lendo. Agora eu tô aqui fuçando, vendo quem tava. Oi, gente. Porque eu não aguento aquelas pessoas que não falam. Fica, fulano. Fica que nem... Eu não posso. Tipo, a live da Tereza Cristina, as pessoas ficam fazendo chamadas de escola, né? Não, mas aí é legal, porque ali já é outra parada. Entra fulano, aí as pessoas, fulano. Gente, obrigada, boa noite, tudo de bom, até semana que vem, Bel. Até semana que vem, muito obrigada. Um beijo grande, beijo para todos. Tchau. Tchau.